O cérebro é algo muito complexo. E desde os tempos mais remotos, as pessoas tinham curiosidade em entender o funcionamento dessa máquina biológica. Meu nome é Márcio Araruna, eu sou neurologista e hoje eu vou te explicar de uma maneira muito tranquila os princípios gerais de organização e do funcionamento do cérebro. Vamos lá! Em 1960, um neurocientista chamado Paul MacLean, ele propôs um modelo para explicar o cérebro de uma maneira bem interessante, que eu gosto bastante porque ela é muito didática. Ele afirmou que dentro da nossa cachola não existia apenas um cérebro, mas na verdade 3 cérebros. E por isso que a teoria dele é conhecida como a teoria do cérebro trino. Nela, ele divide o cérebro em 3 camadas. Existe a camada número 1, a camada número 2 e a camada número 3. E eu vou explicar de maneira bem fácil. A camada número 1, ela é conhecida como cérebro reptiliano. Ela é a parte mais profunda e mais simples do nosso cérebro, que fica lá embaixo, a qual ela está presente em vários animais, inclusive, desde uma lagartixa até os seres humanos. Essa parte, ela está responsável pelas funções mais automáticas do corpo. Então, por exemplo, se a temperatura do corpo cai, ela manda um sinal para os músculos tremerem, aumentando a temperatura até um nível aceitável. Se a pressão do corpo ela sobe muito, ela manda um sinal para que você elimine água, trazendo o nível de pressão sanguínea para a normalidade. A camada número 2 é o cérebro límbico. É a região do cérebro que é relacionado com as emoções. Então, se você presenciar algo repugnante e ameaçador, ela envia um sinal para a camada número 1 e os músculos começam a tremer de emoção, deixando as pernas meio bambas. Se você fica super ansioso antes de fazer uma prova de matemática, ela manda um sinal para a camada número 1 e isso traz aquele desejo de você comer chocolate para tentar dar uma aliviada na tensão. Se você vê sangue, ela manda um sinal para a camada número 1, a pressão cai e você desmaia. A camada 3 ela é a parte mais evoluída. Ela é o neocórtex cerebral, é a parte cognitiva. É o local onde a memória é armazenada, onde os sinais sensoriais eles são processados, é onde mora o comando final para os nossos músculos, é onde mora a capacidade de abstrair, de filosofar e de tomar decisões. Veja um filme de terror e essa camada ela envia um sinal para a camada número 2, que faz você ter a sensação de medo e ao mesmo tempo envia um sinal para a camada número 1 para fazer os seus músculos tremerem. Veja uma propaganda de um sorvete bem cremoso que você tem um desejo irresistível de comprar, isso é a camada número 3, influencia na camada número 2 e a 1. Guardando as ressalvas relacionadas com as críticas a esse modelo, a grande vantagem é que ele nos oferece uma capacidade de explicar o complexo de uma maneira simples. E essa é a proposta do nosso canal, Já aproveitando, eu peço o gancho para que você se inscreva e curta os vídeos, beleza? Isso é bem importante pra gente. Recado dado, vamos voltar para o raciocínio dos cérebros em camadas. A camada número 1 ela é a parte responsável por fazer o nosso corpo funcionar. Ela cuida das funções automáticas. Aqui você não tem nenhum controle, é tudo involuntário. A camada número 2 ela é responsável pelas emoções. E a camada número 3 ela é a parte racional, inteligente e voluntária. É onde reina os pensamentos e onde reina também o controle dos músculos do corpo, de abrir e fechar a mão, olhar para um lado e para o outro, mexer as pernas de maneira voluntária. Para cumprir a função de fazer o nosso corpo, a máquina do organismo funcionar, mantendo a pressão, mantendo a temperatura, o nível de glicose, o nível de oxigênio no sangue, tudo em um estado automático e adequado, a camada número 1 ela possui um conjunto de fiozinhos espalhados pelo nosso corpo que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Esses fiozinhos são neurônios, tá, gente? E o nome é sistema nervoso autônomo devido à automaticidade do funcionamento. Como eu falei, aqui as coisas elas acontecem de maneira involuntária. Você não tem nenhum controle, beleza? O interessante é que esse conjunto de fiozinhos, eles podem ser divididos em 2 grupos, os quais eles trabalham de uma maneira antagônica. Existe o sistema nervoso simpático e existe o sistema nervoso parasimpático. Enquanto um deles faz o coração acelerar, o outro faz o coração desacelerar. Um deles faz a respiração ficar mais rápida, o outro mais devagar. Então, de uma maneira resumida, toda função automática do corpo que se relaciona com a preservação da vida em uma situação de perigo, ela é mediada pelo sistema nervoso simpático. A função oposta fica a cargo do parasimpático. Imagina que você está bem tranquilo, sentado, assistindo uma apresentação artística num circo. Seu organismo está sentado, está relaxado, está sendo dirigido pelo sistema parasimpático. Digerindo a pipoca, as paredes da bexiga tá relaxando a fim de armazenar mais urina. Esse sistema parasimpático ele fica mantendo o nível basal de pressão e de oxigênio no sangue, enfim. Agora imagina que de repente o leão se solta da jaula. Nesse momento, o sistema simpático ele vai assumir a direção do seu corpo. A pupila dilata para tentar enxergar melhor as ameaças. O coração e a respiração elas aceleram a fim de levar sangue rico em oxigênio para os músculos, entre outras inúmeras coisas. Importante dizer que a função de digerir a pipoca ela vai ser desligada, tá, gente? Já que não tem necessidade
necessidade nenhuma de você gastar energia e tempo pensando em digerir a pipoca. Deixa a pipoca para ser digerida depois. Então, nesse momento, o parasimpático ele para de funcionar e o simpático é quem entra em ação. Lembrando que tudo isso ocorre de uma maneira automática, por isso que o nome é sistema nervoso autônomo. Bom, entre a camada 2 e a camada 1, existe uma estrutura chamada de hipotálamo. E o maior desejo da camada número 2 é influenciar o hipotálamo. Isso porque, estando nessa interface entre um sistema que é regulatório e o sistema límbico, o hipotálamo ele funciona como se fosse uma ponte para a camada número 2 interferir na camada número 1. Além disso, o hipotálamo ele também regula a função hormonal. Então, dito isto, o sistema límbico, de uma maneira indireta, ele acaba regulando as funções autonômicas e hormonais. Agora chegou a hora de acrescentarmos o córtex nessa jogada, né? A camada número 3. Como foi dito, ela é a parte mais evoluída do nosso cérebro. Ela é a parte racional. A sua estrutura, ela é cheia de circunvoluções, formando giros e sulcos. E o motivo disso é bem simples. Quando o córtex ele se dobra sobre si, existe um aumento considerável da área, mantendo o mesmo volume de ocupação. Se não fosse assim, gente, de duas uma, ou a nossa cabeça precisaria ser gigante, ou a gente precisaria ser mais burrinho, porque o córtex ele iria ser liso, entende? O córtex ele pode ser dividido em 4 regiões. Existe o lobo frontal, que é responsável pela movimentação dos músculos. Existe o lobo parietal, com a função de sentir a sensação de tato, temperatura, dor e também de propiciar uma orientação espacial. Então, quando você está dirigindo um carro, uma moto, o lobo parietal ele é importante. O lobo occipital, que é a parte que interpreta o sentido da visão. E existe o lobo temporal, que trabalha em conjunto com o occipital para reconhecer objetos e cores, reconhecer faces de outras pessoas e também trabalha para você ouvir. É lá onde está a região do cérebro responsável por interpretar o que é dito, escutado e o cérebro interpreta. Então, do mesmo jeito que o occipital ele é responsável por enxergar, o temporal ele é responsável por ouvir. Existe uma área que fica dentro do lobo frontal, nessa partezinha aqui que fica atrás da testa, que a gente chama de lobo pré-frontal. Essa região ela é o grande maestro do nosso cérebro. É ele quem, no fim das contas, raciocina, analisa, planeja e decide tudo que a gente faz. Então você só decidiu ligar o computador, entrar no YouTube, clicar nesse vídeo e estar seguindo todo o raciocínio que eu estou te expondo por causa do lobo pré-frontal. Mais interessante ainda é o fato de o córtex ele estar flutuando em cima do sistema límbico, trazendo a ideia de superioridade da razão e aquela ideia da dicotomia, né? Pensamento e emoção. Essa ideia ela foi compartilhada inclusive por vários filósofos, incluindo Descartes. Claro que tudo isso é uma grande simplificação. A razão ela não é superior à emoção e você pode entender mais sobre esse assunto assistindo esse vídeo aqui, que eu coloquei o link, um vídeo que eu fiz sobre a mente racional e a mente emocional. Inclusive um neurocientista chamado Antônio Damasio, ele chegou a publicar um livro intitulado O Erro de Descartes, o qual ele evidenciou uma relação de mão dupla entre a razão e a emoção. Afinal, as emoções elas filtram a natureza do que é percebido e ela determina a precisão com que um fato ele será lembrado. Basta você refletir um pouco. As memórias que são mais traumáticas, as memórias com fundo conteúdo emocional, elas são gravadas de uma maneira privilegiada. Então isso é só para citar apenas algumas dessas relações. Você pode encontrar mais informações sobre esse assunto no vídeo que eu te falei, tá? Então, voltando para o nosso raciocínio anterior. Enquanto o hipotálamo ele se concentra na interface entre a camada 1 e a camada 2, o córtex pré-frontal ele assume a interface entre a camada 3 e a camada 2. Então, no fim das contas, tudo está interligado. E apesar de existir uma certa hierarquia, um influencia o outro. Vou exemplificar. Imagina que você está numa balada e você esbarra com uma pessoa que já te fez muito mal no passado. Uma pessoa que você tem muito ressentimento e ódio. O que é que vai acontecer? A camada número 3 é quem vai reconhecer a pessoa. Daí ela envia a informação para a camada número 2, a qual vai fazer você acionar toda aquela memória afetiva de ódio e de rancor. Depois o sinal chega na camada número 1 e logo o seu batimento cardíaco aumenta e as suas pernas ficam meio trêmulas. Alguns hormônios são secretados, né, os quais, além de orquestrar o funcionamento automático do corpo, ele irá também influenciar o cérebro, porque os hormônios, além de influenciar a parte automática, né, além de influenciar a nossa máquina do organismo, a própria secreção hormonal, ela influencia a sensibilidade do cérebro quanto à percepção e quanto à formação de memória. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para curtir o vídeo, beleza? Valeu, gente. Até o próximo.